E hoje eu trago uma reflexão sobre como a oração é uma prática essencial na nossa vida. Como a oração, ela tem o poder de causar um impacto no mundo espiritual. Por isso a minha ministração hoje tem o tema Rompendo no mundo espiritual através do poder da oração. Como romper no mundo espiritual através do poder da oração. Vamos orar. Espírito Santo, fala conosco. Abre o entendimento, abre os olhos espirituais, para que possamos aprender de Ti agora nesse momento. Nós não viemos aqui para o entretenimento, nós não viemos aqui para passar uma noite de domingo, nós viemos aqui para aprender mais de Ti. Então tira todo impedimento, empecilho, toda carnalidade, toda incredulidade, toda frieza, toda desatenção. Amarra todo espírito de preguiça, de sono, de preocupação, de ansiedade. Pois nós agora deixamos o nosso coração livre para ouvirmos a Tua voz. Que o homem saia de cena e o Teu Espírito tome completamente a direção da palavra, para que o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém? Todos já conhecem aqui a história de Daniel, acredito, mas nós vamos reler o capítulo 10. Vou ler o capítulo 10 para a gente lembrar de novo. Vamos lá. No terceiro ano do rei de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia um grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Ele recebeu uma palavra revelada através de uma visão, né? Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. 3 semanas dá quantos dias? 3 vezes 7? 21. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, como um cinto de ouro puro de Ufaz da cintura. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras eram como o barulho de uma multidão. 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram nada, mas ficaram assustados, com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo ouvi as vozes das suas palavras, a voz da sua palavra, e ouvindo esta voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. E eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiando nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou te dizer. Fique em pé, porque eu fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus de em pé, tremendo, e então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia estas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei com medo. 16. Então um ser semelhante a filhos dos homens me tocou os lábios e passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, essa visão me causou muita dor e eu fiquei sem força alguma. Como pode este seu servo falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar. Então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu.
e disse: não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. E ele disse: você sabe porque eu vim? Agora eu voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles, não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Amém, aleluia, glória a Deus. Nós vimos aqui, queridos, no capítulo 10 de Daniel, nós encontramos uma visão poderosa que revela o impacto da oração de um homem no plano físico, mas não só no plano físico, também no mundo espiritual. Esse capítulo aqui, ele nos mostra e nos ensina como a oração pode romper barreiras invisíveis. Como a nossa oração, ela pode romper com barreiras invisíveis e pode trazer respostas. E essas respostas também vêm como cura, como libertação, como salvação, como transformação, como mudança de mente. São várias respostas que vêm sobre nós. E essa experiência que Daniel passou, de ter tido essa visão, nos traz muitos ensinamentos. Eu vou compartilhar alguns com vocês. Primeiro, a oração abre os céus. A oração tem o poder de abrir os céus. Antes de tudo, nós precisamos conhecer um pouquinho sobre Daniel. Daniel, ele era um homem íntegro, um jovem, na verdade, ainda, íntegro, temente a Deus e que tinha uma vida de oração constante. Pense num rapaz que era de oração. Pense num homem de oração. Segura aí no capítulo 10, não desmarca, mas vem comigo aqui no capítulo 6, só para você ter uma ideia. No capítulo 6, o versículo 10... naquela história da cova de leões, onde Daniel é bem conhecido, né? Lembra que ele foi lançado na cova dos leões? É isso? É por isso que nós conhecemos bem sobre Daniel. O capítulo 6, o verso 10 diz assim, olha: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado pelo rei, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Olha como Daniel era um homem de oração. Ele já tinha um costume de orar 3 vezes. Ele subia para o quarto dele, e lá no quarto dele, ele orava 3 vezes ao dia. Ele tinha esse hábito, já era parte da vida de Daniel. Não era um propósito que ele estava fazendo de 3 semanas. Não era uma corrente, como fazem aí, de 7 semanas, 12 semanas. Não, ele já fazia parte da vida dele, orar 3 vezes ao dia. Era um hábito que ele tinha, era uma necessidade que ele tinha. E olha que ele não orava só quando as coisas estavam boas. Ele orava até nos tempos difíceis.
Porque quando eu rejeitei, Senhor, então eu estou passando esse dia mal, essa situação, que eu sou pecador. Esta oração é uma oração sincera. Porque às vezes a gente pensa que a oração é só pedir, meu Deus, me dá, porque eu mereço isso, mereço aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, a primeira oração que a gente tem que fazer é essa oração que Daniel fazia, é de humilhação, de botar a cara no pó, é de pedir perdão, é de reconhecer que não somos nada, que Ele é tudo na nossa vida. Então a primeira coisa que eu aprendo com Daniel no caráter de Daniel é a humildade. Segundo, é a perseverança. Quantos dias ele jejuou e orou? Ele parou no primeiro, ele parou no quinto, ele parou no 10º, ele parou no 20º. Ele foi até o fim. Ele disse, é 21 dias, é 3 semanas e 3 semanas. Às vezes a gente para. Quantos propósitos você já começou com Deus e parou no meio do caminho? Quantos? Quantos propósitos você já fez e você desistiu? Quantas vezes você diz, não, Deus, agora eu vou fazer, agora eu vou. Não deu 2, 3 vezes você desistiu? Não foi perseverante? E terceiro, Daniel cria na oração que ele fazia. Sabe qual é a oração que funciona? É aquela que você faz, você está falando, e aqui dentro está crendo. Não, eu estou falando, mas eu estou crendo que Deus está me ouvindo e já está se movendo em meu favor. Não é da boca para fora. Não é meu Deus, meu Pai. É aqui, ó, de verdade. Eu creio. É igual um agricultor. O agricultor vai lá, ara a terra, planta a semente, cuida da semente, rega, e ali ele está crendo. Ele não está vendo, mas ele está crendo que a semente está nascendo, que o broto está nascendo. Daqui a pouquinho vem a folha, daqui a pouquinho vem a flor, depois vem o fruto. É fé, fé é certeza. Oração tem que ser com certeza. Por isso que eu não creio na pessoa que está orando e fica, não, se é certeza, meu Deus, olha, eu creio. O que eu estou te falando, Senhor, vem do fundo da minha alma. Eu acredito no que o Senhor prometeu e o Senhor está fazendo e vai fazer. Daniel nos ensina esse impacto profundo. Porque às vezes nós enfrentamos a mesma situação que Daniel enfrentou. Resistência. Quantas vezes eu e você começamos o propósito e vem resistência? Satanás se levanta. Por quê? Porque ele não quer que a gente glorifique a Deus. Ele não quer que você cresça. Ele quer que você continue a mesma pessoa derrotada. Ele quer que você continue a mesma mulher fraca, derrotada, reclamona, chata. Ele quer que você continue a mesma mulher que fica angustiada o dia todo, amargurada. Ele quer que você seja o mesmo homem. Cai, levanta, tímido, não tem um mover, não tem um exponencial no reino de Deus. Ele quer que você seja um jovem igual esse jovem desse mundo. Ele não quer que você seja assim, mas Deus quer. Então a batalha no mundo espiritual é grande. Nós estamos num momento em que a gente precisa orar, porque o diabo não teme um crente ocupado, mas teme um crente que ora. Talvez você diga assim, não, mas eu sou muito ocupado. Sim, o diabo não está nem aí para você. Sim, você é muito ocupado. E aí, o que tem a ver com isso? Agora, se você tem uma vida de oração, o diabo olha para você e diz, não te vejo com bons olhos. Queridos, aqui é guerra. O que eu quero dizer é que aqui é batalha, é guerra. Não é brincadeira não as coisas aqui. Quem quer ativar o mundo espiritual? Se você quer ser só um religioso, beleza, continue como religioso. Mas se você quer entrar no mundo espiritual e ter experiência com Deus, e mudar de vida, e olhar para trás e dizer assim, quem era eu? Quem era eu? Hoje quem eu sou? Hoje eu estou num outro nível espiritual. Não para se orgulhar, não para ser melhor do que ninguém, mas para viver experiências poderosas. Se você quer entrar nessa vida nova, diferente, você tem que pagar o preço de oração.
É a oração que começa tudo. É na oração que a gente move os céus ao seu favor. Deixa eu te dizer, fique de pé, por favor. Os céus estão prontos para se mover sobre você. Você já ouviu falar? Você já ouviu falar que inventaram agora uma maneira aí, eu não sei nem onde é que é, eu nem pesquisei direito, só vi um dia desses. Mas diz que tem um avião aí que provoca chuva. Se alguém sabe, me diz como é que é. Já ouviu falar? Diz que é um avião que vem, aí ele chega num lugar, ele solta uma bomba. Eu vou chamar de bomba, não sei como é que é. Não. Ele chega num lugar e ele... Pum! Ele solta aquela bomba e na atmosfera daquele lugar que ele soltou aquela bomba, acontece lá uma térmica, uma descarga, um negócio que inverte lá a temperatura e se forma nuvens de chuva. E aí de repente fica aquela que nós cearenses achamos bonito, né? Aquela nuvem preta que a gente acha lindo. Fica aquela nuvem preta. Daqui a pouco cai a chuva. A oração é do mesmo jeito. A oração tem o poder daquela bomba que aquele avião soltou naquela atmosfera. Você quer mudar de vida? Você quer ser uma pessoa diferente? Eu vejo pessoas aqui que querem crescer, que querem ser diferente. Em todos os âmbitos, familiar, casamento, financeiro, profissional. Eu vejo pessoas aqui que hoje são humilhadas. Talvez no seu trabalho, você é humilhado. Mas que amanhã ou depois você pode virar a página. De cauda você pode ser cabeça. De humilhado você pode ser exaltado. Que a palavra diz o quê? Os humilhados. Outro dia eu estava falando com a pastora. Os humilhados serão? Os humilhados serão? Os que se humilham serão exaltados. Então a Bíblia está falando de dois tempos. O tempo da humilhação e o tempo da exaltação. Talvez você tenha vivido só o da humilhação. Diz sim. Está na hora de chegar para Deus e dizer: Senhor, o Senhor disse que tem dois tempos. O tempo da humilhação e da exaltação. Da humilhação eu já estou vivendo um bocado. Agora chegou a hora da exaltação. Quando é que é a hora da exaltação? Quer dizer que só existe um agora? Tem o da humilhação e tem o da exaltação. Ei, tá bom, o da humilhação tá bom, tá não? Tá ou não tá? Ou alguém quer mais continuar? Alguém quer mais continuar no da humilhação? Se você quiser, então eu vou fazer um culto aqui separado só para quem quer continuar na humilhação pro resto da vida. Ah, pastor, não quero ser exaltado não. Se for por Deus, eu quero. Se for para glorificar Deus, eu quero. Porque se ele diz que tem o da humilhação e tem da exaltação, eu quero viver os dois. Eu quero viver o da humilhação, que eu estou vivendo faz tempo. Agora eu quero experimentar o da exaltação. E como é que a gente faz isso? Uma bomba chamada oração. Ela provoca a chuva. A chuva é a resposta. A chuva é a bênção. Eu quero que essa palavra entre no seu coração. Nós não temos tempo aqui de ficar orando, de orarmos aqui meia hora, 40 minutos. Hoje não. Mas eu quero que você saia daqui, eu vou orar só para que essa palavra entre no teu coração. E você saia daqui hoje, determinado a viver um tempo novo de oração na tua vida. A sair da oração de fariseu. A sair da oração de reza. E a viver a oração que faz chover. A oração que move os céus. A oração que traz um tempo novo. O tempo da exaltação. Eu creio no tempo da exaltação. Amém? Olha para mim. Eu creio no tempo que Deus vai te exaltar. Eu creio que muitos aqui vão sair da humilhação. E Deus vai te exaltar. E você vai olhar e vai lembrar do tempo da humilhação e vai dizer assim: Deus é fiel.
Deus me tirou lá do fundo do poço, da cinza. Eu não sei como Ele fez acontecer um mover. Mas se tiver no teu coração o que teve no coração de Daniel, humilhação, perseverança e fé. Não interessa o passado. Você errou, acabou. Pede perdão, levanta a cabeça e vai para cima. O tempo da humilhação vai passar, vai chegar o tempo da exaltação. Se você fizer corretamente, você pode cobrar, não de mim, mas de quem